Bom, vamos lá. Começando aqui a aula, a gente vai falar sobre motor de corrente contínua. Na aula passada foi a máquina CC como gerador, né? Hoje a gente vai olhar para ela como motor, tá? Então, como é que funciona isso aí? A gente vai alimentar o campo da máquina, tá? A máquina sempre precisa de campo, seja motor, seja gerador, né? Sempre esse circuito de campo vai ser alimentado com a sua corrente nominal, tá? Nessa máquina nossa aqui do laboratório, é uma corrente aí em torno de 400 miliamperes, tá? Por que é uma corrente pequena? Né? É o suficiente para gerar o fluxo que a máquina precisa no entreferro, tá? E o circuito de campo é um circuito que possui muitas bobinas, né? Muitas espiras, né? Então ele consegue produzir o fluxo a partir de uma corrente pequena. E na armadura? Bom, a armadura vai ser alimentada hoje, né? Na aula passada a armadura era fonte, hoje a armadura é receptor, né? A armadura vai receber energia, tá? Então, a armadura é a parte da máquina que processa, né, a potência, é a parte da máquina que realiza a conversão, né? Então, toda a energia que vai ser disponibilizada no eixo da máquina, uma forma de energia mecânica, ela vai entrar na máquina pela armadura, tá? A potência mecânica da máquina, a gente está vendo ali, né, pelo torque de velocidade, tá? E a potência nos terminais da máquina, esse T quer dizer terminal, né? É o produto da tensão e da corrente nos terminais, tá? Bom, aqui a gente tem um modelo elétrico da máquina CC, né? Vocês já viram isso aqui na, no curso de máquinas, né? No curso teórico, né? Só relembrando, né? Pegando lá do curso teórico o que é essencial aqui para a gente compreender o laboratório, tá? Então, esse circuito aí é um circuito estático, né? Ele representa aí a armadura da máquina, né? E o circuito de campo, né? Tá? Por que é um circuito estático, né? Porque a gente não tem nesse circuito aqui informações, né, sobre comportamento dinâmico da máquina. Tá? Isso é uma coisa que a gente aprende no curso da pós-graduação. Né? No nível da graduação, a gente se contenta aí com o estudo das coisas, né, de forma estática, né? Ou seja, você analisa com ponto de operação ali, né? Não analisa as transições, né, os transitórios. Tá? Bom, então tem aqui de um lado um circuito de campo, né? Essa bobina está aqui só para relembrar que tem uma bobina ali que produz o campo da máquina, né? A fonte, né? Fonte do campo, corrente de campo. E aqui a gente tem a armadura, tá? Resistência de armadura e a tensão dos terminais, tá? E aqui a corrente de armadura. Tá? Bom, desse circuitinho aí a gente tira essas equaçõezinhas que são já também bastante conhecidas, né? Como a máquina está trabalhando como motor hoje, né? Você tem que olhar que começando a olhar pela tensão dos terminais, né? O que você está aplicando na máquina é a tensão nos terminais. O que vai sobrar para a armadura? Né? É só olhar aí, né? Só fazer aí a solução do circuito aí, né? A tensão da armadura é a tensão nos terminais menos a queda de tensão na resistência de armadura. Tá? Depois essa outra equação aqui, a segunda, né? Ela diz para a gente que a tensão induzida na armadura ela é proporcional ao fluxo e à velocidade da máquina. Tá? Então você pode mexer nessas duas coisas aí. Tá? Você pode ter um fluxo constante, se você mexer na velocidade, você tem mais tensão. Tá? Você pode ter uma velocidade constante ou variar o fluxo. Tá? Então, a velocidade depende. Desculpa, não, falei certo no começo, agora que eu errei. A tensão, né, tensão de armadura, né, depende do fluxo e da velocidade. E aqui a gente tem a expressão do torque. Tá? O torque da máquina depende do fluxo e da corrente que circula pela armadura. Tá? Então, são três equações aí que a gente puxou lá da teoria, né? Das equações anteriores, a gente tira essa expressão aqui, que é uma expressão que mostra a velocidade, tá? Em função do torque da máquina, tá? E a gente tem algumas variáveis aí, tá? A gente tem ali tensão nos terminais, a gente tem ali o fluxo,
e a resistência de armadura, tá? A gente pode pensar nessas variáveis aí, a gente pode olhar para elas como variáveis de controle, tá? Se eu mexer na velocidade, na tensão dos terminais, né, eu vou alterar alguma coisa ali nessa expressão. Se eu mexer na resistência também, se eu mexer no fluxo também, tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer na experiência de hoje é justamente brincar com essas variáveis aí e perceber, né, como que elas podem contribuir para a variação da velocidade da máquina, tá? Quais são os dois métodos, né, conhecidos, né, os métodos corretos, vamos dizer assim, de você variar a velocidade de uma máquina dessa aí, né? Você vai alterar a tensão dos terminais, então você vai mexer na tensão da armadura, né? Ou você vai mexer no fluxo, né? A gente sabe que quando você diminui o fluxo da máquina, a velocidade aumenta, tá? Faz sentido isso, se você olhar para essa expressão aí, né? O fluxo aparece no denominador, tá? Então, diminuindo o fluxo, você aumenta a velocidade. É uma coisa que foge um pouco do senso comum, né? Mas é isso aí, tá escrito aí na equação, é assim que funciona. Tá? Então eu posso usar o fluxo para mexer na. Não, não pode. Pode, mas não pode, né? Você tem um limite para isso. Porque quando você diminui o fluxo, tá? Você diminui aqui a capacidade de torque da máquina. Tá? Então, não é uma variável que você pode usar em substituição à tensão dos terminais, né? Então, aqui, né, são os métodos de controle da velocidade. Aí, esse outro método aqui, da variação da resistência de armadura, né? Não é um método legal, né? Porque você vai colocar uma resistência em série com a armadura, né? Olha que coisa. E você vai provocar mais perdas, né? Você vai tornar o sistema menos eficiente, né? Vai queimar energia ali em cima daquela resistência. Isso não é legal, tá? Esse era um método usado, se não me engano, muito antigamente, em controle de bonde, aqueles bondinhos elétricos antigos, né? Motor CC lá e um reostato, né? Que controlava essa resistência aí. Se não me engano, era assim que funcionava. Algum professor meu falou isso alguma vez em alguma aula, não me lembro exatamente quando, né? Mas é um negócio tão antigo que não se usa hoje, né? Não se faz isso mais, né? Então aqui eu estou mostrando o que acontece aí com cada variável, né? Aumentando a tensão, aumenta a velocidade. Aumentando o fluxo, diminui a velocidade. Aumentando a resistência, diminui a velocidade também, né? A gente vai constatar isso, então, durante o experimento, tá? Aqui está o circuito, né, da nossa montagem, né? A gente está mostrando aí como que o circuito de campo vai ser alimentado e como que a armadura vai ser alimentada. Vocês já viram isso lá na primeira experiência, eu expliquei o que é o DPP, né? Vamos só reforçar aqui, relembrar, né? Esse DPP, ele está aí por quê, né? Qual que é a principal função dele? É proteger a máquina contra a perda de campo, tá? Essa perda de campo, ela é problemática quando a máquina é motor, tá? Quando a máquina é gerador, não tem problema, tá? Se o gerador estiver girando, né? Tem uma fonte mecânica externa que faz ele girar. Você vai lá e tira o campo, tudo bem, você tirou o campo, você cortou a excitação da máquina, não vai ter mais tensão e a máquina vai continuar girando porque ela é acionada por uma outra fonte externa, né? Turbina, uma pá, qualquer coisa. Tá? Então não acontece nada se você tirar o fluxo. Agora, quando a máquina é motor, tem que tomar cuidado. Tá? Primeiramente, pensa que você vai ligar essa máquina, tá? A partir do zero, tá? Ela está desligada, não tem corrente, não tem tensão, e você vai alimentar os terminais da armadura, né? Os terminais externos da máquina, tá? E não tem fluxo. O que vai acontecer? Tá? Você vai queimar essa máquina. Né? Por quê? Olha para o circuito aqui, ó, né? O circuitinho aqui da armadura, né? Essa corrente aqui, tá? Ela é igual a essa tensão menos essa tensão aqui, dividida pela resistência. Tá? Então, você aplica uma tensão na máquina, né, uma tensão nos terminais externos. Quando a máquina gira, ela produz uma força eletromotriz. Tá? Então, ela vai ter uma tensão aqui, uma tensão induzida ali nas bobinas do rotor. Essa tensão tem uma polaridade que se opõe, né,
a tensão ali que lhe deu origem, né? Então, a máquina começa a girar porque você alimentou ela, e ela produz uma tensão que é contrária àquela tensão que deu origem a tudo, né? É isso que acontece, tá? E você vai ter uma queda de tensão aqui em cima e vai ter uma corrente aí em função dessa resistência, tá? É assim que a máquina funciona. Agora pensa, você vai ligar essa máquina, né? Você vai energizar isso aqui, vai aplicar 200 volts aqui, por exemplo, tá? E não tem essa tensão aqui, tá? Como é que faz, né? Você vai produzir uma corrente gigante aqui, né? Então, quando você vai energizar a máquina, você espera que a máquina entre em rotação, né, para ela apresentar uma tensão, uma força eletromotriz ali, tá, que vai se opor à tensão original. Então, a máquina precisa entrar em rotação. E para entrar em rotação, tem que ter campo. Tá? Então, se não tem campo, não acontece nada aí. A armadura simplesmente pode ser vista como um pedaço de fio, né? As bobinas, né, são condutores, né? Então a corrente vai passar pela armadura. É uma corrente muito grande. Então você não pode alimentar essa máquina sem o campo, tá? Isso não é uma coisa que se deve fazer. Outra coisa, depois que a máquina já entrou em funcionamento, ela está funcionando, ela tem uma velocidade, tá? Você vai lá e corta o campo dela, tá? O que vai acontecer? Você está dividindo por zero aqui, né? Está pegando aqui, está duas divisões por zero, mas isso aqui vai para o infinito, tá? Então a velocidade tende ao infinito, tá? Na prática, né, a velocidade não vai chegar ao infinito, né? Por quê? Porque a máquina vai ter um magnetismo residual, ela vai atingir uma velocidade bem mais alta do que a velocidade nominal, tá? E deve se estabilizar lá em alguma velocidade, tá? Ou, né, ela vai se destruir antes de chegar nessa velocidade infinita, né? Então, de um jeito ou de outro, não chega, né, no infinito, tá? Então, alguma coisa vai acontecer com essa máquina aí, tá? Normalmente, né, a gente já fez esse teste na nossa máquina do laboratório, né? Um teste que eu não gosto de fazer, mas a gente já fez uma vez, e ela a máquina dá um grito lá, ela acelera, parece que vai voar, mas aí ela estabiliza, né? E não acontece mais nada, assim. Isso por causa do magnetismo residual, tá? Então, aqui, para proteger a gente aí contra esses dois problemas, né? A gente usa o DPP, tá? Então, lembrar sempre aí, né? Que sempre que a máquina for motor, eu vou precisar colocar esse DPP. Relembrando aqui, né? O que é o DPP? Basicamente é uma chave, né? Uma chave liga-desliga aqui. Essa chave, ela secciona a corrente da armadura, tá? Então, essa chave aqui protege a armadura da máquina, tá? E essa chave é acionada por uma bobina que é alimentada pela corrente de campo, tá? Então, se tem campo, a chave fecha, tá? E deixa passar a corrente da armadura. Se não tem campo, a chave abre, corta a corrente da armadura, protegendo a máquina, tá? É simples assim, né? É bem simples o funcionamento do DPP e ele é muito importante, tá? A gente vai usar ele no experimento. Vocês vão ver isso lá nos vídeos que eu vou disponibilizar para vocês. A gente tem aqui a curva de torque por velocidade da máquina, tá? Ou velocidade por torque, né? O que essa curva mostra aí, né? Faz sentido o que a gente está olhando aí, né? A máquina, lembra do gerador lá? Lembra do gerador? O que o gerador fornece para a gente? Tensão, tá? Aí, conforme você varia a carga, né? Conforme você varia a corrente, começa a puxar mais carga dele, o que acontece? A tensão dele vai diminuindo, né? A gente viu lá que ela diminui de maneiras diferentes, né? De acordo com a excitação que você utiliza na máquina, se é série, ou se é shunt, ou se é estação independente, né? Enfim, composta, né? Mas sempre vai acontecer alguma coisa, né? Com aquela variável, né? Aquela tensão, né? Não vai ficar no valor inicial, ela vai mudar, tá? Conforme você vai colocando carga na máquina. Aqui a gente está vendo a curva qual que é a variável de saída? A variável de saída do gerador é a tensão, né? Qual que é a variável de saída da máquina como motor? Tá? É a velocidade dela, tá? E, de novo, aqui, ó, tem uma carga. O que é carga? É o torque que eu estou aplicando no eixo da máquina, tá? Então, o que acontece? Você liga a máquina em vazio,
sem nenhum torque, né, sem nenhuma carga, tá? Essa máquina vai girar livremente, né, ela vai atingir uma certa velocidade, né, vai se estabilizar em alguma velocidade, tá? Agora, você começa a colocar carga nela, né, você vai ver a velocidade diminuindo, exatamente isso aí que a curva está mostrando para a gente, tá? E em que ponto, né, em que velocidade a máquina vai operar, né? Bom, isso depende da curva de velocidade e torque, tá? Isso vale para todas as máquinas, né? E depende da curva de torque da carga, né? Porque a carga também tem uma curva, tem uma característica, né? Cada tipo de carga tem carga que tem torque constante, tem carga que tem torque que muda, né? Por exemplo, o ventilador, conforme você aumenta a velocidade dele, né? Um exaustor, né? A energia que ele precisa aumenta muito, então o torque aumenta com a velocidade, né? Então, a intersecção da curva de torque da carga com a curva de torque da máquina, tá? Vai definir para você o ponto de operação, esse ponto aqui. Então, essa máquina, desse jeito que a gente está vendo aqui, com essa curva aqui, ela vai operar aqui nessa velocidade, tá? E aí, o que acontece se eu mexer na velocidade da máquina? Desculpa, mexer na tensão. Toda hora que eu olho essa letra V aí, eu lembro de velocidade, não sei porquê. Se eu mexer na tensão, né, nos terminais da máquina, tá? O que vai acontecer? Você vai deslocar essa curva aí, ó. É isso que está acontecendo aí, tá? Deslocando a curva, tá? Você desloca o ponto de operação aqui, tá? Atingindo velocidades diferentes, certo? Então, o que é interessante do método de variação da tensão nos terminais? O que é interessante? Você mantém a, a, a curva característica da máquina, né? Você preserva essa característica de regulação de velocidade dela, né? Você preserva, você apenas desloca, né, a curva, né, mas preservando ali a, a derivada dela, tá? Então é isso. Então, isso é uma coisa que você vai observar aí no experimento, tá? Depois, se você mexer na resistência de armadura, o que acontece, né? Você provoca uma mudança, né? Sempre que você mexer em alguma daquelas variáveis, você vai provocar alguma mudança no comportamento da máquina, tá? No caso da variação da resistência de armadura, a gente vai observar algo parecido com isso aí, tá? Então, eu consigo, olha que beleza, se eu variar a resistência de armadura, eu consigo provocar uma mudança de velocidade da máquina, né? Porque eu desloco a curva, né? Mudo a inclinação dela, e eu alcanço novos pontos de operação, em função da resistência que eu coloquei ali, tá? Mas, né, não é um método que parece interessante, né? E depois a gente tem aqui a redução do campo, né, que a gente comentou, né, e causa o aumento da velocidade. Então, a gente aumenta a inclinação dessa curva aqui, tá, atingindo diferentes pontos de operação aí, em função do valor da corrente de campo, tá? Então, é isso aí que nós vamos observar aí na experiência, né? Coloquei aqui para vocês uma ilustração aqui do experimento completo, né? Quando você for desenhar lá o diagrama, né? Você vai desenhar isso aí, né? Só copiar esse desenho aí, mas usando a simbologia lá que a gente adotou, né? Então, olha só, nós estamos usando aqui a máquina CC, né? Que é o nosso objeto de estudo, tá? A máquina CC vai ser alimentada por uma fonte elétrica, tá? Da onde vem a alimentação no nosso laboratório? Tá? A alimentação aqui da armadura, né? Ela vem de um transformador, tá? A gente chama de Variac, né? Variac é um nome comercial, né? Mas foi adotado aí, né? Todo mundo fala Variac, pelo menos eu falo, né? É um transformador variável, né? E esse transformador, é aquele transformador grandão, né? Que tá vocês devem ter visto nos vídeos, né? Ele está ligado à rede, né? Rede trifásica, tá? É um transformador de alta potência e ele tem um volante que permite variar a relação de espiras dele, tá? Então, esse transformador é a nossa fonte principal, é uma fonte de tensão alternada, né? A gente vai aplicar isso aqui num retificador, tá? E esse retificador aqui, tá? Uma ponte retificadora com 6 diodos, tá? Tem um dissipador térmico lá grande, né? Para dissipar o calor dos diodos. Esse retificador vai alimentar, então, o rotor da máquina, tá? A armadura da máquina, tá? A gente tem os instrumentos, aí o que a gente vai medir aí? A gente vai medir a tensão,
né, tensão que está sendo aplicada na armadura, a gente vai medir a corrente da armadura, tá? A gente colocou aqui um banco de resistências, tá? Na verdade, um banco de resistores, né? Resistência é a propriedade dele, né? Mas, enfim. Então, colocou um banco aqui de resistores, né? Que no circuito aqui representa resistências, para fazer aquela variação, né, de velocidade, né? E aqui o DPP, né? Então, passando aqui pela chave, né? Tá? E aqui o circuito de campo. O circuito de campo também, a gente vai usar aqui uma fonte CA, né? Um transformadorzinho menor, tá? Ligado à rede, monofásico, tá? Pequenininho. Não precisa ter muita potência aí, é só para alimentar o campo, tá? Então vai ter lá um variaczinho, vai ter um retificador pequeno, né? A gente vai alimentar o campo e vai medir a corrente de campo, tá? Por que eu não estou medindo aqui a tensão do campo? Bom, porque não me interessa isso, não me interessa para nada saber qual que é a tensão em cima da bobina de campo, tá? Eu quero saber qual é a corrente, né? Essa aqui é a variável que me interessa, né? Porque o fluxo da máquina é proporcional à corrente que eu coloco no campo, tá? Então, isso tudo do lado da máquina CC, né? Aí a carga dessa máquina agora, já que ela é um motor, tem que ser alguma coisa que vai fazer um peso ali, né? Vai fazer uma força contrária, um torque contrário, né? Ao movimento da máquina, tá? Então, conforme eu vou aumentando a carga, fica mais difícil para a máquina acionar essa carga. Que carga é essa? Vai ser um gerador, tá? Então, o gerador vai receber potência mecânica no seu eixo, tá? Vai fornecer potência elétrica no seu estator, tá? E a gente vai colocar aqui, então, né, a gente vai ter tensão aqui, tensões trifásicas aqui, alternadas, né? Isso é um gerador do CA, né? E a gente vai colocar aqui um banco de resistores, né? Na verdade, não são resistores, vocês viram lá nos vídeos, né? A gente usa um tambor de água com um pouco de sal, então a gente tem uma solução eletrolítica ali, que é condutora, né? E a gente mergulha ali umas pás, né? E de acordo com a profundidade das pás, você tem resistência maior ou menor, né? Então, um artefato ali que a gente usa funciona mais ou menos bem, né? O ideal seria a gente ter bancos de resistores no laboratório, a gente não tem isso, tá? Ou então a gente ter também, se fosse uma universidade, né, rica, né, muito dinheiro, o ideal seria a gente ter uma carga eletrônica, tá? O que é uma carga eletrônica? É um equipamento, tá, que puxa uma corrente, né, senoidal dessa máquina aí, tá? E depois queima essa corrente, né, queima essa energia num banco de resistores, né? Tá? Ou então ela pode, o que é mais legal, né, nas cargas eletrônicas mais modernas, ela pode regenerar essa energia, ou seja, toda a energia que é fornecida ali pelo gerador, né, a partir da corrente aqui do estator, vai ser depois injetada na rede elétrica. Né? Eu plugo essa carga na rede, então estou devolvendo essa energia para a rede, e a minha própria instalação elétrica vai lá. As outras cargas, né, penduradas nessa instalação vão usar essa energia aí, tá? Mas, bom, a gente não tem isso. A nossa carga é aquele tambor com pás, tá? A gente tem um aparelho aqui, eu chamei aqui de NanoVip. NanoVip era o nome comercial de um instrumento que a gente usava alguns semestres atrás, né? A gente mudou, não usa mais, a gente usa um outro medidor. Vocês devem ter visto no vídeo, um medidor preto, né? Tem lá várias funções, enfim, tá? Durante os vídeos eu mostro eles, explico como é que ele é usado, né? Então, ele é um medidor de potência, ele mede corrente, mede tensão, mede fator de potência, é um medidor para circuitos de corrente alternada, tá? Um medidor aí multifuncional, né? Como se fosse um multímetro, né? Mas um pouco mais sofisticado. E ali a gente tem, ali em cima, a gente tem aqui um outro variac pequenininho, tá? Um outro equipamento desse aí, um transformadorzinho, um retificador, né, e aqui um amperímetro medindo a corrente de campo do gerador síncrono, tá? Eu acho que é não gerador síncrono, se não me engano, que a gente costuma usar um equipamento verdinho, né? Na verdade, ele não é, eu não estou usando esse variac com
um retificador, né? Já tem um equipamento verdinho, lá dentro já tem, né? Ele é um variac, sim, porque ele tem aquele volante, né? Mas o retificador já está lá dentro, então a saída dele já é em corrente contínua, tá? Um pequeno detalhe, né? Isso aqui está tudo lá dentro, né? Essa parte aqui está tudo num equipamento só, né? Então essa é a nossa montagem, tá? Ah, um detalhe aqui, né? Por que que a gente está iniciando a máquina síncrona com campo zero, tá? Por que que a gente está fazendo isso? Tá? Bom, eu vou ligar lá o meu motor CC, né? E eu não quero ligar o motor CC já com uma carga inicial, né? Senão eu vou ter uma corrente de partida, né? Essa máquina vai precisar de um torque muito alto para poder sair, né, da sua inércia, né? Acelerar o eixo com toda aquela carga lá no eixo, tá? Vai puxar uma corrente muito alta, eu não quero isso. Então eu desligo o variac do campo da máquina síncrona, tá? Então não tem indução aqui na máquina síncrona. Não tem indução, não tem tensão aqui, então não tem nada aqui. Nenhuma potência elétrica está sendo entregue aí na saída, né? Então, eu estou partindo a máquina CC em vazio, tá? Eu vou lá, ligo ela, beleza, ajusto a velocidade, né? Vou aumentando vagarosamente a tensão de armadura até chegar na velocidade que eu quero, tá? Até chegar próximo ali de 1.800 RPM, velocidade nominal das nossas máquinas, tá? E aí sim eu vou começar a colocar a carga mecânica, né? Então, eu vou começar a aplicar campo aqui, tá? Vou começar a aplicar tensão aqui na saída da máquina síncrona, tá? E aí a máquina síncrona vai começar a puxar a energia mecânica da máquina CC, tá? Então aí eu vou, o que você vai fazer nos experimentos lá? Você vai pegar, vai ajustar lá uma tensão nos terminais, ou uma resistência de armadura, ou uma corrente de campo da máquina CC, depois você vai lá na máquina síncrona e vai variando, e vai pegando os pontos, né, para você desenhar os gráficos, tá? Então, o que você vai variar na máquina síncrona? Vai variar a corrente de campo dela, porque a corrente de campo da máquina síncrona vai controlar a potência mecânica que você vai extrair da máquina CC, tá? Então, essa é a montagem do nosso experimento. E tem um comentário aqui, né? Você vai iniciar com campo zero, exceto no ensaio com motor série, tá? Por quê? Vamos explicar isso para você agora, tá? Aqui a gente tem o motor com estação série, tá? Então, qual que é a diferença, né? A diferença é que eu não tenho uma fonte alimentando o circuito de campo. O circuito de campo é uma bobina que está em série com a armadura. Então, a própria corrente da máquina, né, a própria corrente da armadura, alimenta o seu campo, tá? Então, olha só, a gente falou que não pode partir a máquina sem campo, sem campo, né? Tá, mas para ter campo precisa ter corrente, tá? Então, não é legal eu partir essa máquina sem carga, né? Porque se eu partir essa máquina sem carga, né, se eu tentar alimentar ela sem carga, ela não vai ter um campo pequeno, vai ter uma corrente de armadura pequena, um campo pequeno, tá? Então não é legal, né? É mais fácil entender isso olhando aqui para o gráfico, ó. Esse aqui é o gráfico de torque, de velocidade por torque, tá? Da máquina CC, do motor CC com estação série, tá? Então, olha só, se você partir a máquina com baixo torque, então a sua carga estaria aqui, né? Essa aqui, esse eixo aqui, nessa curva aqui é da máquina, tá? Agora, qual seria a carga que você vai aplicar? Você vai aplicar, por exemplo, igual a gente fez aqui, né? Ó, tipo, uma carga com torque constante, por exemplo, tá? Então, você vai colocar uma carga aqui, ó, um torque aqui, tá? Bem pequeno, tá? O que vai acontecer? Essa máquina vai partir com uma velocidade altíssima, tá? Isso não é legal, tá? Pelo contrário, e se você colocar aqui um torque maior aqui, né, você vai partir com uma velocidade pequena, tá? Então, para evitar que a máquina parta já com velocidade muito alta, tá, a gente precisa ter já algum torque nessa máquina aí, tá? Isso faz sentido, né, quando você olha lá para o circuito, né, porque precisa ter campo, né, precisa ter campo para ter velocidade, precisa ter campo para ter torque, né, então, se você não coloca esse torque inicial aí,
e você não atende aí esses requisitos aí, tá? Mas é mais fácil olhar para a curva aqui. Na curva está muito claro isso que a gente está falando, né? Partiu sem torque, velocidade alta, tá? E uma coisa interessante dessa máquina, né? Essa é uma característica vantajosa dela. Ah, por que que eu usaria uma máquina série? Tá? Se eu posso usar uma máquina shunt? Essa máquina tem como característica um torque de partida grande, tá? Conforme eu diminuo a velocidade, né? Você tem uma espécie de uma assíntota aqui, né? Né? Conforme você diminui a velocidade, você leva o torque lá para o infinito. Então, essa é uma máquina que tem um torque alto na partida. O que que é partida? Partida é velocidade zero. Você sempre parte do zero, né? A máquina está desligada, não está girando. A sua condição inicial sempre é a velocidade zero. Então, na partida, pelo que o gráfico mostra aí, essa máquina tem uma capacidade de torque bem grande, tá? Então, eu posso colocar cargas aí com grandes inércias aí para essa máquina que ela vai dar conta, tá? Então, essa é uma vantagem aí da máquina séria. Vamos falar aqui dos ensaios que a gente vai realizar, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar aqui com o controle da resistência de armadura, tá? Tenho aqui uma sugestão aqui, né? Desligue o campo da máquina síncrona antes de iniciar cada ensaio, foi aquilo que a gente falou, né? Serão obtidas 3 curvas, né, de corrente por velocidade, tá? Para diferentes valores de R, tá? A gente não está obtendo aqui exatamente a curva de torque, tá? A gente vai obter a curva de corrente de armadura por velocidade, mas a gente sabe que o torque é proporcional à corrente, então indiretamente a gente está observando a característica de torque da máquina, tá? O que tem aqui? A máquina de CC deve ser alimentada com tensão dos terminais de 220 volts, tá? E corrente de campo de 300 miliamperes, tá? E aí você vai usar aquele banco, né, de resistores em série com a armadura para gerar, né, os três valores diferentes aqui de resistência, né, que você vai usar, tá? Eu não me recordo agora se quando eu gravei o experimento, se eu fiz os três valores de R, eu não me recordo agora, tá? Você vai perceber que ao longo do experimento tem alguns experimentos que eu pulo algumas coisas, porque eu acho muito repetitivas, né? Você começa a fazer um monte de coisa lá, mecanicamente, nem sabe o que está fazendo. Eu acho importante fazer menos coisas, mas entender o que está fazendo, né? Então, às vezes eu pulo alguma coisinha lá, mas quase sempre a gente está seguindo o roteiro, tá? Seguindo aqui os slides. Bom, então aqui a gente tem as combinações, né? 3 resistores, eu tenho 9, com uma corrente máxima de 9 amperes. Por que essa corrente máxima, né? Porque senão eu vou queimar esses resistores aqui, tá? A máquina pode ir até, acho que essa máquina vai até 11 amperes, não me recordo agora, tá? É uma das coisas que a gente mostra no vídeo lá, né? A corrente nominal da máquina, né? Mas a gente está pondo resistores aí, né? Então tem que tomar cuidado aí para não torrar esses resistores aí. Então, conforme as combinações que a gente faz aí, a gente tem valores diferentes aí de corrente máxima, tá? Isso, né, no vídeo não é importante você prestar atenção nisso, né? Não vai acontecer nada, né? Mas lá no experimento, se você estiver lá no laboratório, né, se você não tomar cuidado com isso aí, você vai provocar ali um incêndio, né? Vai torrar o resistor, tá? E aí você vai ter, então, esse comportamento aqui, tá? Que é o que a gente mostrou antes. Vai traçar essas retas aí, tá? Agora, controle de velocidade por ajuste do campo, tá? A gente vai obter 3 curvas de corrente por velocidade, de novo, né? A corrente representando aí o torque, para diferentes valores de corrente de campo, tá? Será usado um resistor em série com armadura, tá? Vai ser colocado em série com armadura. Por que eu coloquei esse resistor aí, né? É para você poder perceber esse fenômeno na máquina, tá? Você mexe na curva dela, né? É isso aqui, ó. Pega a primeira curva aqui, né? Tá vendo essa curva aqui, né? Então você vai, essa aqui é a curva do controle de tensão. É só para discutir aqui o que acontece, né? Bom, é mais fácil olhar aqui também, né? Se você mexe no RA aqui, tá? Então você mexe na inclinação aqui. Então se você deixar isso aqui muito retinho, tá? Você não vai conseguir perceber muito ali
a variação da velocidade com a corrente de campo. Tá? Então, você coloca uma resistência para mudar o comportamento da máquina, para tornar o experimento mais didático. Tá? Para isso, essa é a única utilidade aí de colocar essa resistência em série aqui. Tá? Tensão de alimentação, 220 volts, tensão nominal da máquina, né? A gente vai fazer 3 ensaios, com 3 valores da corrente de campo. Justamente, eu quero saber como é que se comporta essa máquina, como que é a curva, quero saber qual é a curva de velocidade por torque dela para cada um desses valores de corrente de campo. Tá? Esse que é o objetivo. Tá? Então, talvez eu não tenha feito as 3 durante os vídeos, depois vocês confirmem lá. Bom, aí você só faz, né, evidentemente, no relatório, o que foi feito no vídeo, né, não precisa fazer. Não vai pegar o relatório do outro semestre, né, que veio completo, né, e apresentar, e copiar, né, não, toma cuidado aí, né, colocar coisas, informação demais, às vezes atrapalha, né. Então, serão feitos ensaios com 3 valores, tá, de corrente de campo, né, vocês confirmem lá se foi isso mesmo, né. E aqui tem uma observação aqui, é que tem uma das curvas que já sai lá do experimento anterior, né, do item anterior. Tá? Então, tem uma observação aqui, não precisa fazer de novo, né. Depois a gente vai ter aqui o controle pela tensão de alimentação, né, que é o jeito mais bacana aí de você alterar a velocidade da máquina, né. Você vê que a máquina, ela tem uma regulação boa de velocidade, a máquina síncrona, ela é conhecida como uma máquina de velocidade estável, desculpa, a máquina CC, né, velocidade constante, né, e facilidade de ajuste, né, porque você pode facilmente ajustar a velocidade dela simplesmente alterando a tensão nos seus terminais. E a tensão e a velocidade será bastante atrelada, né, à tensão que você colocou, né, você pode variar a carga ali, né, ela vai ter uma variação de velocidade, mas pequena, tá? Porque a regulação de velocidade dela é boa. Né? Aquela curva lá não é tão inclinada, né? Corrente de campo fixa, né, em 300 miliamperes, tá? Uma observação aí, que de novo, uma das curvas já sai lá do item anterior, tá? Então é isso aí que a gente vai fazer, ó, né? A gente vai aumentar aqui a tensão e perceber o que acontece aí com essa reta, né? Essa curva de torque por velocidade ou velocidade por torque, né? Lembrando que a corrente aqui, a corrente de armadura, está representando indiretamente aí o torque. Né? Depois tem um experimento aqui com regulação da velocidade, né? O objetivo é estudar o comportamento da velocidade da máquina quando a variável de controle é constante. Tá? Agora é outra situação, eu não estou mais levantando curva característica da máquina. Não, eu estou pegando a máquina numa condição única, tá? Então a tensão é constante, o campo é constante, a resistência é constante, tá? E aí eu vou variar a carga, tá? E vou ver o que acontece aí. Vou ver como que a velocidade da máquina varia de acordo com a carga aplicada na máquina, tá? Então, nós temos aí tensão dos terminais, 180 volts, corrente de campo, 250 miliamperes. Não me lembro agora por que a gente colocou uma tensão mais baixa. Eu acho que é para permitir. Não lembro agora. Não lembro agora desse motivo aí. Tá? Em princípio, poderia alimentar a máquina com a sua tensão nominal, né? Enfim, então foi indicada aí uma tensão menor, uma corrente de campo menor. Depois a gente vai, depois com a máquina tudo fixo, né? A gente vai variar a corrente de armadura, tá? Com degraus aí de passos, né? De meio ampere, tá? E vai botar esse gráfico aí, né? De corrente por velocidade, tá? E depois você vai calcular o torque eletromecânico da máquina a partir das variáveis que você está medindo, tá? Depois eu mostro isso no outro slide aí, tá? E aí você vai traçar a curva de torque e velocidade, tá? Com os valores de IA e N, né? N é a rotação em RPM, né? Aí você converte para rotação angular, né?
radiano por segundo, você vai calcular os valores do torque eletromecânico, né, para traçar essa curva aí, tá vendo? Tá? Como é que é isso aí, né? Então, a gente tem aqui, isso aí vem lá da teoria, né? A potência do entreferro da máquina é igual à tensão que você está aplicando, a potência, né, que você está aplicando nos terminais, tá? Menos a perda que você tem no circuito de armadura, tá? A potência do entreferro é a potência que está sendo transmitida para o eixo, tá? E não é toda a potência que entra. Uma parte da potência você perde, tá? Então, basicamente, são perdas ômicas. Então, você tem ali a, a resistência da armadura, tá? Depois tem essa... O que é essa outra RI aí? Não lembro agora de onde vem esse RI. Acho que é a resistência introduzida. É a resistência que você coloca lá, se você fosse variar a resistência, né? É isso mesmo. É a resistência introduzida, tá? Enfim, toda a resistência que tiver na armadura lá, vai aparecer aqui entre os parênteses, tá? Vezes A quadrado, tá? Depois você pega aqui a potência do entreferro, tá? Divide pela velocidade, você tem o torque eletromecânico. Aí você vai traçar essa curva aí que está sendo solicitada para você, tá? Agora a gente vai fazer o ensaio da regulação de velocidade, né? Para o motor CC série, tá? Então aqui, ó, nesse caso, né, como a gente comentou anteriormente, a gente não vai partir ele em vazio. A gente então já alimenta inicialmente o campo da máquina síncrona, tá? Com 350 miliamperes, tá? Então a máquina já parte, né, a máquina CC já parte com uma carga aplicada ao seu eixo, tá? E aí a gente anda de trás para frente, tá? A gente vai começar com uma carga alta, então a gente vai começar com uma corrente de armadura alta e vai diminuindo, tá? Ao contrário do que a gente fez antes, né? Começou com corrente zero e foi aumentando, tá? Então a gente vai diminuindo a corrente de campo, tá? Então você vai avaliar essa carga, né? Diminuindo a corrente de campo da máquina síncrona, tá? Até a velocidade de chegada às 1.500 RPM, ou seja, até a máquina estar com uma carga bem pequena e uma velocidade alta, tá? Aí, de novo, fazer as contas aí, calcular esses pontos aí, traçar o gráfico, tá? Acabou, só isso que tem. Então, é bem simples o experimento, acho que esse experimento não é muito demorado, tá? É bem tranquilo. Então, basicamente, o levantamento das curvas da máquina e a compreensão de como que a carga afeta a velocidade dessa máquina, tá? É isso que nós vamos fazer. Bom, então é isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí que quer aproveitar aí para perguntar? Senão a gente finaliza aqui, né? E finalizando aqui, eu já disponibilizo lá, para quem quiser aproveitar o horário da aula, né? Eu já disponibilizo, esses vídeos já estão gravados, eu só vou colocar o link para vocês lá no Moodle, aí você já pode acompanhar. Então, terminando aqui a apresentação, daqui 1 minuto já está lá para vocês, tá bom? Beleza? Alguém quer fazer um comentário aí? Tranquilo? Tudo ok? Bom, então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. A aula foi bem rápida mesmo, né? Só uma introdução geral aí sobre o que vai ser feito no experimento. Agora é com vocês, tá? Vocês que vão trabalhar agora, fazendo virtualmente aí a experiência, tá? Depois preparando os relatórios e as questões. Eu não fiz ainda a provinha online, eu estou para fazer isso aí, não fiz ainda. Então, assim, enquanto não tiver a provinha online, tá? Fica valendo como avaliação teórica, né? Aquelas questões teóricas que já estão no relatório, tá bom? Professor, Oi. deixa eu perguntar sobre essa provinha teórica. Como que ela funciona, mais ou menos? Seria tipo 2 horas para Não, é fazer? uma coisinha assim de 15 minutos. Você vai Ah, ter umas questões lá de múltipla escolha, você vai lá e clica. Só que eu não ah, fiz ainda, isso dá um trabalho gigante. Assim, fazer a prova não dá trabalho. O que dá trabalho é eu ter que fazer inúmeras variações de prova para evitar que você vai colar, enfim, né? Então não faz muito sentido. Se eu colocar uma prova online lá que é igual para todo mundo, é a mesma coisa do que já tem hoje, né? Que são as questões
que estão lá no relatório, né? Então, assim, Entendi. o importante para mim é que vocês aprendam, né? Então, com prova, sem prova, né? Você tem as questões lá no relatório. Então, quando você estiver fazendo um relatório, né, procure entender o que está sendo perguntado ali, procure realmente responder aquilo, né? Para você extrair o máximo aí da disciplina, né? Não é difícil, tá? São questões simples, só prestar atenção no vídeo, tá? Então, para mim, se você respondeu aquelas questões, se você trabalhou ali, né? Eu já estou te avaliando, né? Eu considero dessa forma aí, né? Mas, eventualmente, eu vou acabar criando alguns testes para as próximas experiências, tá? Para a gente não ficar só ali no relatório também, tá bom? Mas, enquanto não tiver, fica valendo a parte teórica do relatório, tá? Beleza, então, professor. Obrigadão. Beleza, então? Então, valeu. Até a próxima aí. E bom trabalho aí para vocês. Falou, Valeu. professor. Boa noite.